Olá, vamos voltar ao século III a.C., em Alexandria, ali no Mediterrâneo. Uma das maiores bibliotecas que o mundo já conheceu, vai reunir 300 mil rolos de papiros ou talvez até mais. Ou seja, vai reunir todo o conhecimento da antiguidade nessa cidade aí à beira do Mediterrâneo. Então nós temos aí um oceano de textos e o rei Ptolomeu II decide que falta uma coisa, a lei dos judeus. O que acontece é que, a seguir, uma das histórias mais importantes e menos contadas de toda a história do Ocidente é que um grupo de estudiosos judeus vai ser convocado da Palestina e vão realizar uma tradução. O nome desse documento é Septuaginta. Esse documento vai moldar o Novo Testamento, a teologia católica, a liturgia ortodoxa e o próprio modo como o Ocidente cristão leu a Bíblia até os nossos dias. Bom, você provavelmente nunca ouviu falar dela pelo nome, mas se você é cristão ou se já leu qualquer coisa do Novo Testamento, você foi profundamente influenciado por ela. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História. Este é o episódio número 54 do podcast Deuses e Devotos, e eu vou contar um pouquinho dessa história, o que é a Septuaginta, como e por que ela surge, e como um texto nascido numa biblioteca egípcia vai mudar para sempre o curso do cristianismo. Bom, para entender a Septuaginta, a gente precisa primeiro entender o mundo em que esse texto nasce, né? E esse mundo é um mundo helênico, estamos no helenismo, né? Quando Alexandre Magno morre em 323 a.C., o seu império vai se fragmentar em vários reinos, né? E um desses reinos é o Egito, que é governado pela dinastia ptolomaica, né? Os faraós têm origem macedônia, falam grego, pensam em grego e transformaram Alexandria numa das maiores capitais intelectuais do mundo antigo. A língua que unifica esse mundo era o grego, né? Mas não era aquele grego clássico de Platão e Aristóteles, é uma versão simplificada, né? Aquele grego comum, a língua ali do povo, do comércio, da diplomacia, a língua cultural do Mediterrâneo oriental. Então é como se fosse o inglês, né? Como o inglês funciona hoje, uma língua global, né? É o grego koiné, esse é o idioma universal ali do mundo antigo. E nesse mundo viviam ali milhões de judeus da diáspora, porque após deportações assírias e babilônicas de séculos anteriores, as comunidades judaicas haviam se espalhado por todo o Mediterrâneo, na região da Síria, na Ásia Menor, na Grécia, em Roma e especialmente no Egito. Só em Alexandria, por exemplo, estima-se que havia entre 100 mil e 1 milhão de judeus. Então é um dos maiores centros ali da diáspora no mundo antigo. Então esses judeus, eles tinham um problema, né? Crescente, inclusive silencioso, né? Eles estavam perdendo a sua essência, que era a sua língua, o hebraico. Então, geração após geração, pode vivendo ali num ambiente grego, falando grego no mercado, né? Falando grego com os vizinhos, né? O hebraico vai ficando de lado e vai se tornar uma língua ali só da liturgia, né? Que vai ser preservada por sacerdotes, pessoas mais velhas, e esse hebraico ele vai se tornando inacessível ao povo geral, ao povo comum. Então, por exemplo, as crianças nascem em Alexandria, a língua materna, né, vai ser o grego. Então, as escrituras sagradas dos judeus, né, a Torá, os profetas, os escritos, estavam no idioma que a maioria deles já não entendia mais. Então, uma tradução dessas escrituras do hebraico para o grego era premente, era urgente. Então, é uma questão de sobrevivência, inclusive cultural, dessa comunidade. Então, é nesse contexto que o rei Ptolomeu II, né, que governa ali o Egito entre 285 e 246 a.C., vai tomar essa iniciativa e vai mudar a história. Bom, mas a principal fonte histórica de origem da Septuaginta é um documento chamado Carta de Aristéias. Esse documento foi escrito provavelmente no século II a.C., né, século II. Então, portanto, um tempo depois que os eventos, que ele descreve esses eventos, né? Então, segundo essa carta, né, o bibliotecário-chefe de Alexandria, chamado Demétrio de Faleron,
convenceu o rei Ptolomeu II de que a coleção da biblioteca estava incompleta sem a lei dos judeus. Então o rei ele vai enviar essa delegação ao sumo sacerdote lá de Jerusalém, chamado Eleazar, e vai solicitar esses estudiosos para traduzir as escrituras. Então o sumo sacerdote vai enviar 72 sábios, né? 6 de cada uma das 12 tribos de Israel. Esses homens dominavam o hebraico e o grego com fluência, né? Então eles foram recebidos com toda a honra, toda a pompa, toda a glória, e eles vão ser instalados ali na ilha de Faro, a ilha onde é o famoso farol de Alexandria, né? Então a carta de Aristés descreve o processo com uma grande admiração. 72 dias, né, a tradução estava completa. Então os tradutores trabalharam em conjunto, eles ficavam ali se discutindo e vão chegar a versões unânimes, né? E quando a tradução foi linda, então, foi aprovado com grande entusiasmo, né? Mas acontece que algum tempo depois vai surgir uma outra lenda, né? Alguns séculos depois, vai existir um certo exagero, vamos dizer assim, da história original ali da Carta de Aristés, né? Tem uma história do filósofo judeu Filon de Alexandria, no século I da era cristã, que ele vai acrescentar um detalhe que transforma a narrativa histórica em narrativa sagrada. Segundo Filon de Alexandria, os 72 tradutores não trabalharam juntos, eles trabalharam separadamente, cada um numa cela isolada, totalmente incomunicáveis, e quando eles terminaram, cada um terminou sua tradução, eles foram discutir e foram traduzir. E chegaram à incrível conclusão de que palavra por palavra, versículo por versículo, era absolutamente idêntica. Ou seja, não havia diferença nem de uma letra. Então, para os devotos, para o crente, essa tradução não é uma obra humana, ela é uma inspiração divina. Então, Deus havia guiado a mão de cada um, né? Cada escrevia em pena ali e cada um escolhia a palavra. A Septuaginta, então, não é apenas uma tradução da palavra de Deus, ela é simplesmente a palavra de Deus. Então, para a história, essa narrativa vai ter, lógico, vai ser recebida com um ceticismo, né? A Carta de Aristés é claramente um documento apologético, né? Ele é escrito para defender a autoridade da tradução, não para resistir o fato com a precisão histórica. Então, essa ideia das 72 traduções idênticas é teologicamente muito poderosa, mas historicamente isso é improvável. Bom, os estudiosos contemporâneos concordam com uma coisa. A tradução grega das escrituras judaicas, ela realmente começou ali por volta do século III. Provavelmente no Egito, provavelmente em Alexandria, e provavelmente foi motivada por necessidades da comunidade judaica local, né, que tinha interesse intelectual na corte ptolomaica. Então, o nome, né, Septuaginta, ele vem do latim, né, para 70, Septuaginta, e normalmente é representado com o algarismo romano, né? LXX, né? Não 72. Os historiadores arredondaram para 70 e esse nome acabou ficando, né? Bom, como que a Septuaginta vai ajudar a construir o Novo Testamento, né? Vai haver uma conexão que muitos poucos conhecem, mas que muda completamente a forma de se entender o Novo Testamento. Por quê? Porque os autores do Novo Testamento, por exemplo, Paulo, dos evangelistas, né, dos autores, né, das epístolas, eles eram, em sua maioria, pessoas que liam, né, pensavam e escreviam em grego koiné. E quando citam as escrituras, né, quando fazem referência aos profetas, a Torá e aos Salmos, eles não estavam citando o texto hebraico original, porque a fonte que eles utilizam para fazer os seus textos é a Septuaginta. Então, isso não é nenhuma suposição, isso é verificável, inclusive, textualmente, né? Quando Paulo escreve Romanos, quando Mateus cita Isaías, né? Quando o autor de cada carta aos Hebreus invoca os Salmos, as citações vão corresponder à versão grega da Septuaginta e não ao texto hebraico, que é chamado de texto massorético. E aqui é justamente nisso que a história se torna teologicamente bastante explosiva. Por quê? Porque há passagens em que a Septuaginta e o texto hebraico original, eles vão divergir de forma que não são pequenas, né? São diferenças que têm consequências que são doutrinárias, né? Que são teologicamente muito sensíveis, né? Então, por exemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14. No texto original, em hebraico,
o profeta Isaías diz o que ao rei Acás? Eis que Almá conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. A palavra hebraica Almá significa jovem mulher, ou seja, uma moça em idade de casar. Ela não especifica virgindade. Na Septuaginta, no texto grego, essa palavra foi traduzida pelo grego partenos, né, que significa especificamente virgem. Então, quando Mateus, no capítulo 1 do seu evangelho, descreve o nascimento de Jesus e cita Isaías para demonstrar que o evento havia sido profetizado, ele não vai usar a Septuaginta. Por quê? Porque ele vai dizer lá, eis que a virgem conceberá. Então, a doutrina da virgindade de Maria está aí. Então, um dos pilares da cristologia, né, ela está ancorada nisso. Então, em parte, numa escolha de tradução feita por escribas judeus em Alexandria, 3 séculos antes de Cristo, né? Então, vai haver uma diferença, né? Então, isso não, de forma alguma, significa que a doutrina seja falsa. Eu não sou ninguém para discutir isso. A questão aqui é histórica, né? A teologia cristã, lógico que ela tem outros fundamentos dessa citação. Mas o que isso significa? Significa que a história da Septuaginta e a história da teologia cristã, elas são inseparáveis, né? E tem outros exemplos, por exemplo, Salmo 22, ele começa com meu Deus, por que me abandonaste? As mesmas palavras que Jesus pronuncia na cruz, né? Segundo Mateus e Marcos. Isso aí vai ter formulação exata na Septuaginta. A carta aos Hebreus, que constrói toda uma teologia do sacerdócio de Cristo, com base nos Salmos e no livro de Levítico, cita sistematicamente a versão grega. Então, os estudiosos calculam que entre 200 e 300 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento vêm diretamente da Septuaginta e não do hebraico original. Ou seja, o Novo Testamento foi escrito por pessoas que liam a Bíblia em grego. E a Bíblia em grego é a Septuaginta, né? Então, essa questão vai, inclusive, dividir o Ocidente cristão. Então, quando o cristianismo começou a se expandir pelo Império Romano, ali entre os séculos I e II da era cristã, a Septuaginta é a sua Bíblia. Os primeiros cristãos, né, eles falavam grego koiné. Então, eles usavam a Septuaginta nos seus cultos, né, na sua catequese, vamos dizer assim. Então, padres da igreja, por exemplo, como Clemente de Alexandria, Orígenes, Basílio Magno, João Crisóstomo, eles comentaram e pregaram, fizeram teologia através da Septuaginta. Bom, e para a Igreja do Oriente, né? Aquela que falava grego que daria origem ao cristianismo ortodoxo. A Septuaginta, no caso deles, nunca vai deixar de ser a inscrição canônica por excelência. Por quê? Porque a Igreja Ortodoxa grega, a Ortodoxa russa, a Ortodoxa romena e todas as tradições cristãs orientais, elas utilizam até hoje a Septuaginta como texto bíblico oficial. Então, para essas igrejas do Oriente, para essa tradição oriental, não é uma questão histórica, né? É uma questão litúrgica que está viva e presente todo domingo quando essas pessoas vão à missa, vão aos seus cultos, né? Então, já no Ocidente Latino, a história vai tomar um rumo diferente, né? Na igreja do Ocidente, a igreja católica. Porque no final do século IV, o Papa Damaso I encarregou um dos seus maiores eruditos da igreja, que era Jerônimo de Estridão, de produzir uma nova tradução da Bíblia para o latim. Jerônimo era um homem inegociável, né? Mas era um gênio, um homem difícil, mas era um homem genial. E ele tomou a decisão que geraria controvérsia por séculos. Em vez de traduzir a partir da Septuaginta grega, como se era de costume, ele vai direto ao hebraico original. E o resultado disso é uma outra tradução que é chamada de Vulgata. Dá até um novo episódio, né? Então, a tradução latina, que se tornaria a Bíblia Oficial da Igreja Católica Ocidental por mais de 2000 anos, que vai ser aprovada no Concílio de Trento no século XVI, tem como o texto autêntico normativo a Vulgata, que é traduzida ali diretamente do hebraico. Então, a decisão de Jerônimo, ela, do ponto de vista filológico, né, é um método que volta ali às raízes, né, mas vai criar uma divisão entre o Ocidente, né, e o Oriente cristão, onde a Vulgata e a Septuaginta vão sempre divergir e divergem em vários pontos. Então, a Igreja Latina e a Igreja Ortodoxa passaram a ter Bíblias ligeiramente diferentes, semelhantes, mas
por questão de tradução e por questão de pesquisa de fonte, vamos dizer assim, elas vão ser divergentes, né? Então, a Septuaginta está na raiz dessas diferenças, né? Então, é uma escolha de tradução que foi feita em Alexandria no século III a.C., ainda produz divergência entre os cristãos ali do século XXI, dos nossos dias atuais. Bom, a biblioteca de Alexandria foi destruída, né? Muito se perdeu, né? Os papiros se desfizeram, os escribas que produziram a Septuaginta morreram e também não deixaram nome, né? Mas o texto sobreviveu. Ele sobreviveu nas citações do Novo Testamento, nos comentários dos padres da igreja, nas liturgias ortodoxas, que ainda hoje usam o mesmo grego koiné de 2000, né, anos atrás, né, nos debates entre católicos e protestantes sobre quais livros pertencem à Bíblia, né? A Septuaginta é um documento que molda o mundo sem que o mundo soubesse o seu nome. Foi a ponte. A Septuaginta é a ponte entre o judaísmo e o helenismo, né? Ela foi a Bíblia dos primeiros cristãos e foi a inspiração dos textos dos autores do Novo Testamento, que leram, citaram, interpretaram, e foi o solo na qual a teologia do Ocidente e do Oriente cristão cresceu. Bom, se você já ouviu Eis que a Virgem conceberá, é a Septuaginta que está falando. Se você já rezou o Salmo 22, foi a Septuaginta que te ensinou. Se você já se perguntou por que os católicos e protestantes têm Bíblias com um número diferente de livros, a resposta começa na Septuaginta. Era isso que eu tinha que dizer sobre essa história. Mais uma vez, obrigado a você que ficou comigo aqui até o final.